Há um veneno silencioso correndo nas veias da cultura atual. O delírio de grandeza fabricado em série. Um palco cheio de gente comum, vestida com a fantasia barata de gênio, se aplaudindo como se tivesse reinventado o fogo, enquanto mal consegue acender um fósforo. É um espetáculo grotesco e quase ninguém percebe o ridículo porque a plateia inteira sofre do mesmo surto. Quem ousaria admitir que a maioria das opiniões brilhantes que circulam por aí não passam de sobras mal digeridas de livros que nunca foram entendidos? Que grande parte das ideias revolucionárias é apenas eco de frases lidas no feed, cuspidas com a convicção de quem nunca experimentou o peso real da criação? Há uma epidemia de autoproclamações, uma chuva de gurus de si mesmos e todos disputando um troféu imaginário, o de ser especial. Talvez o detalhe mais cruel seja este: o auto-engano tem gosto doce. A pessoa se embriaga com o próprio reflexo, confunde aplauso vazio com reconhecimento, likes com sabedoria. Nessa embriaguez, ela não percebe que continua no mesmo lugar, uma mente mediana mascarada de iluminação. Eis o que ninguém gosta de ouvir. O mundo está lotado de gente convencida de que é brilhante, quando, na verdade, está apenas repetindo slogans de segunda mão. É sobre esse vício invisível que vamos falar. O viés que alimenta egos frágeis e transforma mediocridade em falso ouro. O problema não está apenas nas pessoas que se acham brilhantes. Está na engrenagem inteira que transforma a mediocridade em moeda social. Redes lotadas de frases de efeito, gurus vendendo "desperte seu potencial", enquanto repetem platitudes recicladas. Amigos que trocam curtidas como certificados de genialidade. Um teatro onde cada um interpreta o papel de visionário, mas ninguém tem coragem de admitir que não entende o roteiro. Por baixo dessa pose inflada mora um medo grotesco, a insignificância. A angústia de ser só mais um nome comum, um corpo anônimo em um planeta saturado de vozes. Então, surge a solução barata: vestir uma máscara de sabedoria e gritar alto o suficiente para abafar o vazio. Melhor parecer sábio do que encarar a verdade de que talvez nada tenha sido realmente criado, apenas copiado. Há também o desejo obscuro de dominação. Sentir-se superior, especial, acima do rebanho. Mesmo que, para isso, seja preciso mentir para si mesmo, colecionar títulos que ninguém verificou, repetir palavras difíceis que não se compreende. É um truque infantil para escapar da dor de ser ordinário. E o mais trágico, quanto mais o ego infla, mais frágil se torna. Basta uma crítica real para que toda a construção desabe. Mas, em vez de aprender, o falso gênio se fecha, ergue muralhas de arrogância e chama isso de confiança. É assim que a mediocridade perpetua sua ilusão de grandeza. A verdade que ninguém gosta de tocar é simples e brutal. Genialidade é rara. Quase tão rara quanto a coragem de admitir a própria mediocridade. Não é um adereço que se compra em cursos de fim de semana, nem um status conquistado por repetir frases de Nietzsche fora de contexto. Jung já alertava: o ego prefere acreditar em qualquer fantasia antes de aceitar o peso da própria sombra. E o que se vê hoje é um zoológico de sombras infladas, cada uma fantasiada de espírito criativo. Nietzsche dizia que poucos suportam a ideia de olhar para o abismo sem inventar um espelho glorioso. Assim, a maioria prefere construir castelos de autoestima em terrenos de areia. Eles colecionam palavras rebuscadas, transformam mediocridade em estética e chamam isso de autenticidade. O que não percebem é que o verniz intelectual não cobre a falta de substância. Talvez o mais cruel seja que o mundo, na verdade, não precisa de tantos gênios. Ele precisa de honestidade,
de gente que aceite ser aprendiz, que tenha humildade para construir algo real em silêncio antes de pedir um pedestal. Mas essa rota é árdua, lenta, sem glamour, e poucos suportam atravessar o deserto da própria irrelevância. O resultado? Uma multidão encenando um espetáculo onde todos são protagonistas brilhantes, mas o palco está vazio, ecoando apenas a mediocridade amplificada pelo microfone da vaidade. O que se chama de viés do falso gênio é, na essência, uma criatura alimentada pelo ego. Jung chamaria de sombra, aquela parte rejeitada, escondida, faminta por reconhecimento. Quando ignorada, ela não desaparece. Infiltra-se no discurso, posa de mestre, busca aplauso como se fosse ar. É o ego tentando sobreviver ao terror de ser invisível. Psicologicamente, é um vício tão corrosivo quanto qualquer droga. A necessidade de parecer excepcional. Cada curtida é uma dose, cada elogio um gole. A sociedade, cúmplice desse vício, construiu um cassino onde todos apostam fichas de aprovação, acreditando que um jackpot de validação os fará especiais. É uma manipulação sutil, a promessa de grandeza instantânea que mantém todos presos, repetindo slogans sobre potencial ilimitado, enquanto fogem do trabalho silencioso que molda um verdadeiro criador. Espiritualmente, o falso gênio é um mendigo fantasiado de rei. O desejo de se destacar não é errado por si só. Ele pode ser motor de criação. Mas, quando nasce da recusa em enfrentar a própria mediocridade, torna-se prisão dourada. O sofrimento cresce, porque nada, nem mesmo milhares de aplausos, consegue preencher o vazio de quem não ousa encarar o que realmente é. Talvez a maior ironia seja esta. Quanto mais se foge do simples ato de aprender e errar, mais distante fica qualquer lampejo autêntico de genialidade. É impossível atravessar o deserto carregando um trono nas costas. E se o reflexo não for tão brilhante quanto o discurso? Quantas opiniões originais nasceram de fato de pensamento próprio e quantas são ecos bem ensaiados de alguém que nunca será citado? Há um prazer estranho em se sentir especial, mas já percebeu como ele evapora rápido, obrigando a buscar mais provas da própria grandeza, como um viciado que nunca alcança a primeira dose? Talvez seja mais simples admitir. Existe uma versão inflada de si mesmo, cuidadosamente editada para parecer sábia, criativa, única. Essa persona vive de aplausos, mas treme diante de silêncio. Quando ninguém reage, surge a inquietação. E se eu for apenas comum? A resposta, claro, é sufocada com mais frases de efeito, mais posts, mais justificativas, qualquer coisa para não encarar o pavor da irrelevância. Não é curioso como o ego, tão frágil, exige adoração ininterrupta? Como fica ofendido com críticas mínimas, mas nunca questiona o quanto se sustenta em fundamentos reais? O palco onde se encena genialidade tem piso fino. Basta um passo em falso e o abismo aparece. Então, quem está falando agora? A consciência ou o personagem que você construiu para não admitir a própria sombra? É nesse instante que o espelho se torna incômodo, porque ele não reflete o gênio inventado, mas a pessoa que ainda precisa atravessar o deserto antes de ousar reclamar um trono. A revelação que ninguém quer ouvir é esta: genialidade não é um direito automático, é um fardo raro e a maioria não nasceu para carregá-lo. O talento verdadeiro costuma ser silencioso, obstinado, quase invisível, porque está ocupado sendo trabalhado. O falso gênio, ao contrário, precisa de plateia. Sem aplauso, ele evapora. Essa é a marca da fraude interior. Vive de testemunhas, não de substância. Nietzsche dizia que poucos suportam a liberdade radical de serem apenas o que são,
A maioria prefere uma ficção confortável, mesmo que precise mentir para si todos os dias. É mais fácil posar de visionário do que aceitar o destino comum e, a partir dele, construir algo real. Pedra sobre pedra, erro sobre erro, sem necessidade de coroas imaginárias. O insight é cruel, mas libertador. Não há vergonha em ser comum. A vergonha está em desperdiçar a própria vida tentando parecer extraordinário, enquanto a própria essência apodrece sob camadas de pose. O caminho honesto começa quando o personagem morre, quando se aceita que talvez não haja brilho nato, apenas a possibilidade de cultivar competência, paciência, profundidade. Talvez a verdadeira genialidade não seja um dom secreto, mas a coragem nua de abandonar a ilusão e escolher o trabalho que ninguém vê. Só então o eco da mediocridade cessa e o silêncio se transforma em espaço fértil, onde algo autêntico pode finalmente nascer. No fim, tudo se resume a um espelho inclemente. Ninguém é tão genial quanto acredita. E a ilusão de brilho próprio é apenas uma névoa que mascara a mediocridade. O que a maioria chama de talento é muitas vezes apenas coragem de mentir para si mesmo e para os outros. O abismo da realidade é inevitável. A diferença entre os que se perdem e os que sobrevivem está na disposição de encarar o vazio, sem se fantasiar. O falso gênio se afoga em elogios, curtidas, títulos e frases feitas, enquanto o mundo verdadeiro continua indiferente. Não há palmas que substituam disciplina, nem adulação que gere profundidade. O único aplauso que importa é o do trabalho silencioso, da criação que sangra, sem testemunhas. Todo o resto é teatro, e o teatro engole a alma de quem se recusa a olhar para a própria sombra. Então, que fique registrado. A mediocridade mascarada de grandeza é o maior espetáculo que você verá nesta vida. A diferença entre a ilusão e a realidade não está nos outros. Está no momento em que você decide, ou não, encarar quem realmente é. Se este desconforto fez algum eco dentro de você, então inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Talvez o próximo reflexo que você encontrar seja ainda mais cruel. E, quem sabe, finalmente verdadeiro.